A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Tirados das trevas, do reino da luz. Assim somos santos, santificados. No dia seremos glorificados. No dia seremos glorificados. Graça, graça, graça. Superabundante, graça, superabundante, graça.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50. Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, quando a Bíblia Sagrada quer explicar a igreja, quando a Bíblia Sagrada quer conceituar a igreja, quando a Bíblia Sagrada quer dizer o que a igreja é, utiliza algumas ilustrações, algumas figuras. E uma das principais é esta. Quando a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, procura algo para explicar a nós, igreja, ela usa a imagem de uma família. A imagem de uma família. Como um sinônimo de povo de Deus, como sinônimo de ajuntamento, congregação de salvos por Jesus. Mesmo considerando todos os problemas inerentes à história comum de qualquer família, como a sua, como a minha. Mesmo considerando todas as dificuldades que há no contexto de uma família, as suas fraquezas, as suas imperfeições, mesmo assim, a Bíblia vai dizer que a igreja é semelhante a uma família. E meus irmãos, vejam que coisa impressionante, porque a Bíblia, ela é a verdade. E a Bíblia, sendo a verdade, ela não omite nada. Ela é clara e ela conta todas as histórias das famílias, inclusive aqueles lances nada exemplares. Por exemplo, a Bíblia já começa contando a história da primeira família, dizendo que um irmão matou o outro. E não apenas diz a Bíblia que Caim matou o seu irmão Abel, mas diz também que Jacó enganou o seu irmão mais velho. Não é um bom exemplo também. Os irmãos de José, o que fizeram? Primeiro tentaram matar o garoto, por inveja. E depois decidiram fazer algo melhor, não, algo menos ruim. E venderam o seu irmão. Venderam como escravo. E mentiram para o seu pai, dizendo que uma fera do campo veio e matou o irmão José. A família de Jeremias o abandonou. O rei Davi, o grande rei Davi, o homem dos salmos, o homem que liderou o povo de Israel como nenhum outro rei. Entre outras coisas, quando a Bíblia fala sobre Davi, a sua história e o contexto da família em que Davi viveu, a Bíblia vai dizer que Davi cometeu um adultério. A família é assim, tem problemas, defeitos. A família é frágil, crises, conflitos, mas mesmo assim, a Bíblia diz, repetidas vezes, quando ela quer falar sobre a igreja, que a igreja é uma família, que a igreja é como uma família, onde nós, os membros da igreja, somos irmãos uns dos outros, e que nós, irmãos uns dos outros, temos por Pai Deus o Criador. Naturalmente que você já sabe que Deus só tem um filho, que é Jesus. E nós outros somos recebidos como filhos de Deus por adoção, quando decidimos entregar o nosso coração, quando nós decidimos entregar a nossa vida para que Jesus venha ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Há vários textos na Bíblia que comparam a igreja com uma família.
E o texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, porque ele vai narrar um momento da história da família do próprio Senhor Jesus. E esse texto, esse lance dessa história tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com a igreja de Cristo. A família de Jesus, preocupada com ele e com a sua integridade física, procura ajudá-lo. Algumas pessoas começaram a pensar que Jesus tinha ficado louco. Porque Jesus estava pregando uma mensagem muito dura, uma mensagem muito forte, uma mensagem que era um confronto direto contra as leis dos líderes religiosos e da religiosidade e da igreja daqueles dias. Jesus se levanta para uma interpretação diferenciada da Bíblia em relação a tudo que o seu povo, os judeus, estavam vivendo. Alguns então começaram a achar que Jesus estivesse ficando louco com as mensagens que ele estava pregando. E que Jesus estava correndo sérios riscos, inclusive de perder a sua vida. O texto então diz que a família de Jesus, naquele momento formada apenas pelos seus irmãos e a sua mãe, segundo quase a totalidade dos comentaristas, o pai de Jesus, José, já havia falecido a essa altura. Eles estão preocupados e eles chegam num determinado local, possivelmente uma casa, onde Jesus estava com os seus discípulos e certamente também muitas outras pessoas. Sendo esta casa uma casa menor, uma casa pequena, eles não conseguiram entrar e eles ficaram lá fora, mas mandaram um recado. Queriam falar com Jesus. A família de Jesus o procurava porque o amava, e a sua família estava preocupada com a sua segurança, com o seu bem-estar. E a resposta que Jesus dá é um pronunciamento cheio de significado espiritual. Porque naquele momento, quando alguém chega e dá o recado e diz para Jesus, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querendo falar com o Senhor, Jesus diz assim, afinal de contas, quem é minha mãe? Afinal de contas, quem são os meus irmãos? E Jesus então aponta para os discípulos, aqueles seguidores de Jesus que ali estavam, e diz assim, esta é a minha família. Esta é a minha família. Os meus seguidores, os discípulos, aqueles que estão comigo, esta é a minha mãe e estes são os meus irmãos. Esta é a minha família. Estes que estão aqui e que são os meus seguidores. Segundo alguns estudiosos, Maria e os irmãos de Jesus estariam neste momento, neste texto, representando todo o povo de Israel, e Jesus estava dizendo, eu vim para aqueles que são meus, eu vim para o meu povo, para a minha gente, para a minha nação, e eles me rejeitaram, eles disseram não para a minha mensagem, eles não estão aceitando que eu seja o Messias, o Filho de Deus, o Cristo ungido dos céus, que veio para a salvação do mundo. Então, a partir de agora, nós vamos romper aqui esta sequência histórica e eu serei agora o Messias universal. Agora eu não sou apenas o Messias, Senhor e Salvador dos judeus, do povo de Israel, mas eu serei para todo aquele que me receber, que me aceitar, que me buscar, todo aquele que seguir os meus mandamentos, os meus ensinamentos, todo aquele que tornar-se meu discípulo, meu seguidor, este será minha mãe e meus irmãos. Jesus rompe os limites do seu ministério, da sua missão, do seu chamado e da própria história das Escrituras Sagradas e do relacionamento de Deus com o homem. A partir de agora, então, ele não é mais apenas o Messias para Israel, mas é o Messias universal para todos os povos, para todas as raças, línguas, tribos, nações. O capítulo anterior a este que estamos lendo nesta noite esclarece sobre este rompimento de Jesus. Agora, preste atenção. O texto, antes de ser um confronto entre Jesus e a sua família, é uma declaração do verdadeiro significado de ser um autêntico discípulo do Senhor Jesus Cristo. O resumo deste texto, então, em apenas uma frase, seria: se você quer ficar mais perto de Jesus que a própria família dele, então torne-se um discípulo de Jesus e faça parte da família
de Deus. Irmãos, este é o texto. E a explicação que nós temos do texto. Mas a grande pergunta para nós, cada um de nós nesta noite, é exatamente: e agora, o que será que este texto tem a ver com a minha vida? O que será que este texto, com esta presença da mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus, o desejo deles de falarem com Jesus, a resposta aparentemente dura de Jesus, o que será que isso tem a ver conosco hoje, aqui e agora? Eu anotei pelo menos 4 verdades que eu quero compartilhar com cada um de vocês nesta noite, a partir deste texto. E a primeira delas é esta: Jesus tinha uma família, e a família de Jesus era uma família real, no sentido de ser uma família verdadeira. Jesus tinha uma família, ele nasceu numa família e ele viveu numa família, e uma família tradicional, uma família normal, digamos assim, onde havia um marido, um pai, um homem, onde havia uma mulher, uma esposa, uma mãe, e onde havia, além de Jesus, outros irmãos e irmãs também. E eu considero esta uma grande mensagem do texto para nós, irmãos, porque nos dias que estamos vivendo é necessário dizer o óbvio. Nos dias que nós estamos vivendo é necessário dizer aquilo que é lógico. Por isso, a primeira grande mensagem que eu destaco nesse texto: Jesus tinha uma família, um pai, e era homem, e uma mãe, mulher. Porque nos dias que nós estamos vivendo, o conceito de família não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo conceito de família que está aqui nas páginas das Escrituras Sagradas, e não é também mais o mesmo conceito de família que a própria sociedade vinha sustentando até poucos anos. Não sabemos mais dizer, irmãos, o que é família. Se uma criança chega e pergunta para você o que é família, qual a resposta que você vai dar? Hoje, após o culto da manhã, uma mãe veio comentar comigo: pastor, mas essas crianças me deixam louco, elas fazem umas perguntas para as quais eu não tenho resposta. Por exemplo, meu filho estava perguntando para mim sobre uns textos aqui no Apocalipse, pastor. E agora, como é que eu faço? Eu disse: quando você encontrar a resposta, você me conta. Como aquela criança, que há poucos dias estávamos nos despedindo de uma irmã da nossa igreja que partiu para a glória, e estávamos tristes, muitos choravam, e aquela criança chegou e disse assim: por que vocês estão chorando? A vovó foi para o céu. E aí? Ou aquela criança que, num contexto como esse, chega para você e pergunta assim: o que é alma? Então nós estamos chegando num ponto em que, se uma criança chegar para a gente e perguntar assim: o que é família? A gente vai dizer assim: vai ter que perguntar ao pastor, meu bem, porque eu não sei responder para você. Estamos vivendo dias assim, onde é preciso dizer o óbvio. Jesus tinha uma família e a família dele era normal. A nossa sociedade não sabe mais qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe. Não sabe. Hoje, vivemos num mundo em que ninguém mais sabe o que é casamento, e nem se um casamento deve ser entre um homem e uma mulher, porque tem gente achando diferente. Mas aqui nesse texto, como em outros textos da Bíblia que falam sobre família e que falam sobre casamento, a Bíblia é clara, como diria o nosso comentarista. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. E a primeira grande lição, então, a primeira grande mensagem que eu tiro desse texto, quando lemos esse texto, é que nós descobrimos nesse texto que Jesus tinha uma família, e a família de Jesus tinha um pai, e era um homem, tinha uma mãe, era uma mulher, e ele tinha irmãos, e ele tinha irmãs. A segunda mensagem é esta: Jesus tinha um bom relacionamento com a sua família, e ele valorizava a sua família, e a sua família o valorizava. Observe que diz o texto que a mãe e os irmãos de Jesus estavam naquele lugar e queriam falar com Jesus.
Porque a mãe dele o amava, e os seus irmãos também o amavam, e estavam preocupados com a sua integridade, porque Jesus estava ficando famoso. Mas a fama de Jesus é porque ele estava pregando uma mensagem muito dura contra os líderes religiosos, contra o templo, contra os sacrifícios e contra aquela interpretação legalista e tão equivocada que eles estavam fazendo das Escrituras Sagradas e aplicando um peso, um fardo enorme sobre os ombros de toda aquela nação. Eles estavam preocupados com Jesus. Se você continua lendo as páginas dos evangelhos, principalmente nos últimos momentos da vida de Jesus aqui na terra, você vai ver sempre a presença da sua mãe, sempre a presença dos seus irmãos, inclusive na sua morte, na sua crucificação, quando Jesus, daquela cruz, olha e diz para ela assim: olha, aí estão os seus filhos. E Jesus, de certa forma, pede que os seus irmãos agora cuidem da sua mãe, porque ele não poderia mais fazê-lo. Jesus amando os seus irmãos, amando a sua mãe, amando a sua família e expressando interesse e preocupação pelo bem-estar deles. Os irmãos de Jesus estiveram presentes em vários momentos do seu ministério e alguns deles no final se tornaram seus discípulos, seus seguidores. A família de Jesus, segundo a Bíblia, estava presente com os demais discípulos durante os dias de oração no cenáculo e também no dia do Pentecostes, que inaugurou a descida do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, lermos esse texto e interpretarmos algo diferente disso seria uma calúnia, uma heresia. É impossível usarmos deste texto para dizer que o Senhor Jesus estava hostilizando a sua mãe e os seus irmãos, ou que ele não os amava, não estava respeitando a sua mãe ou os seus irmãos, ou a família da qual ele fazia parte, porque senão estaríamos contradizendo tudo que Jesus fez e tudo que Jesus pregou em seu ministério. Jesus é Deus e a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia fala sobre o perdão que emana dele, a Bíblia fala sobre a sua graça maravilhosa. Como nós poderíamos extrair desse texto alguma afirmação negativa, dizendo que Jesus e a sua mãe não se davam bem. Jesus e os seus irmãos viviam brigando. Jesus e a sua família não combinavam. Não existe isso no texto. E nós não podemos dizer aquilo que o texto não diz. Porque o texto precisa ser analisado, estudado à luz do seu contexto e, inclusive, muitas vezes à luz de todas as páginas das Escrituras Sagradas, para nós não abrirmos a boca com heresias. Em terceiro lugar, uma mensagem também maravilhosa desse texto, é que esse Jesus, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador, que tinha uma família e que fazia parte dessa família, tinha irmãos, tinha mãe, tinha pai, ele também criou, inaugurou, começou uma família muito maior e muito mais importante e muito mais necessária do que a sua família anterior. Jesus amava sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Mas neste texto, o Senhor Jesus está dizendo que muito mais importante do que sua mãe, muito mais importante do que os seus irmãos, muito mais do que a sua família de sangue, carne e osso, ele está dizendo, mais importante é a família cujo pai é Deus, a família dos salvos, dos santos, a família dos redimidos, restaurados, a família que vai para o céu e lá permanecerá para todo sempre. Jesus considerava também os seus discípulos, os seus seguidores, como família. A Bíblia diz aqui textualmente, aqueles que fazem a vontade de Deus, o Pai. E aqui está, queridos, a parte mais importante do texto que temos lido nessa noite, e eu quero então dar destaque ainda maior a esta parte do texto. Porque já disse e repito, Jesus não está hostilizando a sua família. Jesus não está desprezando, ignorando ou sendo agressivo, se levantando contra os seus irmãos, a sua mãe, a sua família.
Mas Jesus está aproveitando daquele momento, daquela oportunidade, para transmitir uma mensagem importante demais para todas aquelas pessoas e para nós, hoje, aqui, agora. Ele está dizendo, naquele momento e agora, é importante a família que eu tenho, mas é ainda muito mais importante a família dos salvos. Ainda muito mais importante fazer parte da família daqueles que vão para o céu e que lá viverão eternamente. A família onde Deus, o Criador e Pai, reúne os seus e lhes assegura a salvação eterna. Jesus não está diminuindo a família, não, de forma alguma. Mas Jesus é contundente ao afirmar que ser discípulo é mais importante, é mais necessário, é mais precioso. E isso independe do momento da sua história. Preste atenção. Você pode ser um rapaz solteiro, uma moça solteira. E que você então não tem ainda uma família, você ainda não é casado, não tem esposa, não tem marido, você não tem filhos. Mas precisa ter Jesus e fazer parte da família de Deus. E em quarto e último lugar, queridos, há ainda mais uma mensagem maravilhosa deste texto para nós. E é que Jesus nos convida a fazer parte dessa família espiritual. E ensina como nós podemos ser dessa família, de Deus, o Pai. Ele diz, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. O texto diz, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é desta família espiritual, faz parte dessa família espiritual. Esse agora eu considero meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha família. Uma declaração cristológica, irmãos, como diriam os teólogos. Então Jesus começa aqui a mencionar a importância da comunidade que começa a se formar em torno dele, em torno do seu nome, em torno da sua obra, em torno do fato dele ser o Cristo, ungido, o Messias, enviado de Deus para a salvação do mundo. Jesus está falando sobre essa comunidade, sobre esse ajuntamento, sobre essa congregação. Jesus está falando aqui sobre a igreja, o povo do Senhor, o povo de Deus, os salvos em Cristo Jesus. A família é importante? Muito importante. Super, especialmente importante. O seu casamento é importante. Os seus filhos são importantes. Enfim, toda a sua família é preciosíssima. Mas este texto nos ensina, a Bíblia, a palavra de Deus diz, que há uma família ainda maior. Há uma família ainda mais importante. Há uma família ainda mais necessária. Que é esta família espiritual. Que é a família de Deus. A família dos salvos. É por isso que a Bíblia fala sobre o céu e a Bíblia fala sobre o inferno. Para o céu, somente aqueles que fazem parte da família de Deus. Porque aqueles que foram apenas criados por Deus e não se tornaram ainda família de Deus, não receberam Jesus. Porque, queridos, no final de tudo, no final de todas as coisas, o mais importante, com certeza, será estar com Cristo. Somente a Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, meu Pai que me salva, Rei que me restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a igreja agora. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, meu Pai que me salva, Rei que me restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu
A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.